Bom, eu montei esse jogo, deixa eu subir um pouco a imagem. Eu montei este jogo para trabalhar com crianças menores, inclusive trabalho bastante com crianças autistas, tá? É um jogo de percepção visual. Ele é um jogo de percepção visual, é um jogo de planejamento, onde vai ser o melhor local para você colocar. Então, são várias as peças que nós temos, tá? São várias as pecinhas que você vai ter para jogar. Na imagem, inclusive, dos slides, tem ali eu jogando com uma menininha. E nesse caso, qual que é a ideia? É fazer o pareamento das cores. É trabalhar a questão da percepção visual, a orientação espacial, porque você vai determinar o como esse jogo vai ser feito. Então, você dita as regras precisam ser estipuladas já no início. Então, vamos supor que esses palitos são meu e esses daqui são da criança, tá? Que a gente dividiu. Então, ó, esse combina com esse, então pode fazer parzinho. Olha, um cinza aqui, faz quanto que ela jogou, eu vou jogar. Também, para eu colocar aqui, eu preciso ter um palito que seja com as duas cores. Observa que aqui não é. Não sendo, qual a opção que eu tenho? Olhar desse lado, também não deu, ou simplesmente fazer isso daqui. Qual que é a ideia? O interessante aqui é que a gente não fique fazendo só fileira reta, tá bom? O interessante é que a gente consiga fazer com que as coisas, os desenhos se completem, digamos assim. Olha aqui, esse daqui dá, ó. Então, eu tenho uma corzinha, um verde água e um roxinho. Ele, como o palito é menor, tá? Na diagonal ele não vai ficar tão bem. Mas agora, obrigatoriamente, eu preciso fazer rosa e azul e rosa se eu quiser nessa sequência dali. E assim nós vamos jogando, ó. Aqui seria um outro palito, porque também posso completar. Posso restringir que no máximo vão ser tantas bolinhas aqui nesse grupo. Eu tenho outro que eu posso fazer isso daqui, sem problema nenhum. Lembrando que esse é o diagonal, então aqui teria que ser um rosa escuro e um rosa claro. Aqui na minha mão, nas minhas pedras, não tem, mas pode ser que a minha adversária, digamos assim, tenha a pecinha. E assim nós vamos trabalhando a questão da persistência também, da organização mental, da coordenação motora fina, da flexibilidade cognitiva. Por que flexibilidade cognitiva? Porque pode ser que eu tenha feito isso daqui, de colocar, e era justamente onde ela planejava pôr a peça dela. Só que como está ocupada, ela vai ter que criar uma nova organização dentro dos jogos, dentro das peças que ela tem. Então, a gente vai estar trabalhando com essa organização mental durante todo o jogo. Aparentemente é um jogo bobo, mas ele mexe bastante com a questão da organização. Por quê? Enquanto nós temos bastante pecinha, a gente pode ir abrindo o jogo para os lados. Você vai abrindo. Só que vai chegar um momento que você não tem tanta peça assim, e daí vai ser aonde o bicho pega. Porque daí você vai ter que começar a pensar melhor as suas jogadas. Por enquanto a gente está só colocando, mas você vai precisar começar a estruturar melhor a sua jogada para que o seu jogo dê certo. Qual é o intuito? Quem é que ganha? Ganha quem terminar com as pecinhas primeiro. E quem é que quer perder? Ninguém. Então, como ganha quem quer terminar primeiro o jogo, a ideia é pensar sempre o melhor lugar para colocar a peça. Neste jogo, vocês podem criar as suas regras. Então, o que pode ter uma sugestão de regra? Quando você consegue fechar, colocou do lado um ponto. Então, aqui eu fiz um ponto, fiz um ponto, fiz um ponto. Quando você consegue colocar em diagonal, por exemplo, pode valer 2 pontos ou 3 pontos. Por quê? Exigir um pouco mais. Se você fechar o quadrado, conseguir uma peça que feche o quadrado, vai valer, sei lá, 5 pontos ou 10 pontos. Qual a importância dessa questão dessa pontuação? Criar melhores jogadas. Trabalhar com a questão do raciocínio lógico de uma maneira muito mais concentrada. Não simplesmente sair colocando bolinhas aleatoriamente. Ó, que graça tem? Fiz só um ponto agora.
Então não tem graça. O gostoso é colocar esse e fechar. O gostoso é ter uma peça que eu vou poder fazer 10 pontos. Ó, não saiu. Olha que triste. Não saiu. Ó, não saiu. Eu tô olhando aqui na lata. Ó, mas eu quero. A gente tá batalhando para conseguir. E dessa maneira a gente vai estimulando a criança a procurar o que tem mais ponto. Posso já fazer isso daqui? Se você faz isso daqui pensando em pontuação, quanto vai valer? Um só? Por que só um se é diagonal? Porque não tem outro aqui. É como se você tivesse feito uma jogada simples, tá? Não aqui que daria, mas é como se você tivesse feito isso daqui, ó. Tá? Jogada simples, porque não tinha par, tá? Então, tá aqui uma sugestão bem bacana, baratinha. EVA, restinho de EVA, palitinho de sorvete para vocês trabalharem estimulações cognitivas. Posso trabalhar com o vozinho, com a vozinha, com uma pessoa de idade? Pode. Se você vai fazer um trabalho, por exemplo, lá nos asilos, nas casas de idosos, enfim, você pode levar esse tipo de atividade para trabalhar com eles sem problema algum. E eles vão passar horas e horas montando isso daqui. E podem trabalhar sozinho também.